aqui são os nossos membros atuais. Eu como gerente, o Ítalo é o vice, o Eric é o projetista e o Anderson também. Assim como a apresentação de ontem, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper e podem desmutar o microfone e fazer a pergunta. Então vamos começar. A eletrônica ela tem duas funções principais, assim, resumidamente. A principal função dela é captar e analisar os dados de voo. Então, esses dados são principalmente altitude, as acelerações que o foguete atinge. Isso é muito importante porque não tem sentido você lançar o foguete e não saber a que apogeu ele chegou, nem tudo mais. Além disso, a gente trabalha junto com a Aero na ejeção do paraquedas, ativando alguns mecanismos, assim como o Matheus falou na reunião de ontem. Então, a eletrônica, ela basicamente é da mesma forma no Thunder e no Hermes, com algumas adições no Hermes. Então, ela é formada por um microcontrolador, que antigamente a gente utilizava o Arduino, mas a partir do Thunder 9 nós trocamos para o ESP32, porque ele é um controlador mais robusto, que tem um bom custo-benefício, e você tem grande capacidade de memória, tem muitos pinos com suporte para vários protocolos de comunicação. Então, foi uma troca benéfica. Antes a gente utilizava o Arduino Uno. Eu tenho aqui uma foto do módulo antigo. Acho que eu já mostrei essa foto em algum momento, em alguma outra ocasião. A gente utilizava o Arduino Nano. Esse aqui foi o módulo do Thunder 8. E aí, assim, além do microcontrolador, a gente tem os sensores. Eles que são, de fato, os dispositivos que vão fazer a captação dos dados. Então, a gente tem o BMP do 280, que é um sensor de pressão e temperatura. Ele capta esses dados, o dado de pressão, e a partir dele ele converte em altitude. Então, é por causa disso aqui que a gente consegue determinar qual apogeu o foguete atingiu. Além dele, a gente tem o MPU. Ele é um acelerômetro e um giroscópio. Ele é muito importante porque, no caso da ejeção do paraquedas, quando o foguete está no apogeu e ele está numa inclinação horizontal, o MPU que vai dizer que o foguete está nessa inclinação horizontal. Então, é por isso que a gente sabe em que momento que é para liberar o paraquedas. Então, tipo, se não tivesse o MPU, não teria como a gente saber o momento exato de fazer a ejeção. Os dados captados por esses dois sensores são armazenados no cartão SD, aqui é só o módulozinho dele, e depois a gente passa esses dados para o computador e faz análise gráfica e tudo mais. No Hermes, nesse mesmo módulo aqui dá para vocês verem aqui embaixo, né, nessa terceira placa, esse aqui é o BMP, aqui é o módulo do cartão SD, aqui atrás está meio apagado, mas aquele ali é o MPU, a gente estava utilizando dois Arduinos Nano, e aqui é a alimentação, a placa de alimentação. Aqui é um buzzer, ele é um dispositivo que faz um barulhinho, sabe? Então, quando a eletrônica também ajuda na recuperação do foguete, né? Então, quando ele retorna ao solo, o foguete cair num canto que era difícil de saber a posição dele. Então, o buzzer ficava apitando e com o barulho dele fica mais fácil de fazer essa localização. A gente utiliza, principalmente na eletrônica, a gente utiliza basicamente esse software aqui para fazer o desenho das placas, que é o EasyIdeal, vou já mostrar como que ele funciona.
e o GitLab, que é um repositório onde a gente tem acesso aos códigos, a programação desses 2 sensores aqui. Então, tipo, como que eles vão fazer essa captação de dados? A gente desenvolve um programa utilizando a IDE do Arduino e aí coloca no repositório do GitLab e todos os membros da eletrônica têm acesso. Aí, isso basicamente é como funciona o Thunder. Você pode repetir, por favor, a informação sobre o GitLab, para que ele serve, por favor? Certo, ele é um repositório, então, tipo, é um local onde você pode colocar os códigos que você escreveu para esses sensores. É só um local onde você coloca os códigos e cada membro tem acesso e pode reproduzir por conta própria o código e ver se está tudo funcionando corretamente. Ele tem uma ideia própria também, mas ele não é uma ideia, ele tipo, é um repositório onde você coloca os códigos e você tem acesso a eles. Se você for um desenvolvedor, você pode fazer alterações no código ali mesmo e salvar, e os outros desenvolvedores também podem ver. Aí no Hermes, a gente tem basicamente os mesmos componentes que tem no Thunder, o microcontrolador é o mesmo, só que nós temos algumas adições. Uma delas é o Statologger, ele é um altímetro, ele funciona basicamente da mesma maneira que o BMP, é o mesmo princípio, ele também tem um sensor de pressão que vai pegar o ar de fora e transformar isso num dado de altitude. Mas ele na verdade, ele foi um requerimento da Cobruf, utilizá-lo mais por causa do requerimento, mas ele tem várias funcionalidades. Além de ele captar esses dados de altitude, ele também pode ser utilizado como uma forma de ejeção de paraquedas. Ele tem aqui, esse aqui é um conectorzinho, um borne que permite ele ser ligado, e um desses dois aqui, eu não sei qual, você pode conectar para enviar um sinal e atuar de forma semelhante ao mecanismo de ejeção que a gente faz com o MPU, que é por angulação, certo? Quando o foguete atinge certo grau, é enviado um sinal e o paraquedas é ejetado. O Statologger também permite que você envie esse sinal, só que a gente está utilizando ele mais para captar a altitude mesmo, por causa do requerimento. Também, por conta da Cobruf, a gente precisa desenvolver telemetria. Então, para isso, a gente está utilizando esse GPS aqui e um módulo LoRa, que é basicamente um tipo de tecnologia que permite você conectar, fazer a conexão entre 2 pontos, assim, distantes, por radiofrequência. Então, é uma tecnologia de radiofrequência que vai fazer a transmissão dos dados de um ponto ao outro. Isso por quê? Porque o Hermes está projetado para alcançar 3 quilômetros. Então, e precisa de uma maneira confiável de as pessoas que estão na base receberem os dados que estão sendo enviados do foguete. Então, a gente utiliza essas tecnologias no Hermes. Aliás, pretende-se utilizar essas tecnologias no Hermes para que haja a captação dos dados. Ingrid, tu falou já umas 2 ou 3 vezes, e na apresentação de ontem também foi comentado isso, de exigências da Cobruf com relação a detalhes da construção do foguete, né? Uhum. Eu imagino que essas exigências existam para fuselagem, para propulsão, enfim, para todo o processo. Eu queria saber o seguinte, essas exigências, elas são bem específicas, ou porque, por exemplo, você citou aí um sensor que está sendo usado por exigência da organização. E aí eu queria saber, assim, o nível de especificidade dessas exigências, se são exigências que deixam a gente à vontade para escolher, por exemplo, uma forma de fazer. Eles exigem que seja feita uma coisa, mas não exige a forma de fazer, e aí a gente tem como decidir a melhor forma para a gente.
No edital deles, eles dão mais de uma possibilidade de escolha. O Statologger é uma exigência da Cobruf, mas ele é uma dentre 3 escolhas, e essa foi que a gente optou por ser a mais viável. Assim, eles procuram, como é uma competição a nível universitário de equipes brasileiras, eles procuram exigências que sejam factíveis, entende? Que a gente possa, de fato, poder obter o material ou poder encontrar alguma solução. Na verdade, eles pedem essas coisas por questão de padronização. Porque como é uma competição, eles querem poder padronizar como que eles vão fazer a pontuação. As exigências são mais amarradas, mas outras você consegue, você tem mais de uma opção, você tem uma gama de opções que podem, e dentre elas você escolhe a mais viável para a realidade da sua equipe. Então, é basicamente isso. Não é um nível de especificidade tão alto, mas às vezes, assim, você tem que ver com a sua equipe o que é mais viável para vocês no momento. Eu falei que a gente fabrica as nossas placas, então, num projeto da eletrônica, inicialmente você tem que identificar o que vai ser utilizado, né, os componentes que vocês vão utilizar, e depois iniciar a fabricação. Então, a gente utiliza um software de desenho de placas, que é o IZDA. Ele é bem amigável, assim, não é uma coisa muito complicada de usar. Você vê que aqui, quando você clica sobre um componente, ele vai te dar várias especificações dele, tipo, dá para você mudar o nome, mudar a localização dele com base em um eixo que você mesmo define. E, por exemplo, a gente tem uma placa de sensoriamento do Thunder. Então, a gente aqui tem o MPU, a gente faz o BMP. Aqui são os conectores, né? São esses fios aqui que a gente vai ligando entre as placas para poder comunicar os dispositivos e a alimentação. Sim, aí depois que a gente faz o desenho das placas, a gente passa para um teste, que é para ver se aquelas ligações que a gente está fazendo de fato estão corretas. Então, esses testes são feitos com protoboard. Eu não sei se vocês sabem, se a maioria sabe o que é, mas basicamente uma plaquinha de prototipagem, onde você pode conectar os seus componentes e verificar o funcionamento deles. Então, a gente utiliza as protoboards para fazer os testes, e depois que tudo está validado, a gente passa para a parte de fabricação. No Jedi, a gente utilizou 2 métodos de fabricação, assim, caseiros. Um deles foi com uso de tinta fotossensível, e outro, que é o que a gente utiliza mais, é o com ferro de passar. Então, é basicamente assim. Ele tem algumas funcionalidades interessantes. Cadê aqui? Ele tem visualização 3D. Na verdade, a visualização 3D dele não é tão boa quanto de outros. Tipo, tem acho que o KiCad é mais legal. Isso, na verdade, são várias placas juntas, né? Sim, sobre a fabricação. Atualmente, a gente utiliza o seguinte método. Depois que o desenho está pronto, a gente imprime todas as placas em papel fotográfico, e depois a gente usa placas de fenolite, onde a gente vai passar esse papel fotográfico por cima da placa, e com ferro de passar roupa mesmo, o calor vai transferir toda a tinta do papel para a placa. E aí depois a gente passa por um processo de corrosão do percloreto de ferro. Depois disso, tem a limpeza da placa e a gente faz a soldagem e, mais uma vez, testa com o multímetro para ver se está tudo funcionando corretamente. Aqui eu tenho uma imagem do módulo, um desenho de como que o nosso módulo é feito. Geralmente a gente tem 3 a 4 placas, elas são em formato circular.
Atualmente, essas placas têm 9,8 centímetros de diâmetro. E aqui a gente tem 2 suportes de Tecnil, certo? E aqui são as hastes rosqueadas que unem todas as placas. A gente utiliza esse modelo de módulo. Outras equipes utilizam modelos semelhantes, mas podem ter algumas diferenças como formato e quantidade de placas, e também o suporte que eles utilizam. A gente utiliza esse já faz um tempo e tem funcionado bem, relativamente bem. Tipo, ele tem resistido bastante. Em alguns lançamentos, acho que no Thunder 8, o módulo sobreviveu direitinho, apesar de o foguete, o paraquedas não ter aberto, ele sobreviveu, o módulo sobreviveu. Já Thunder 9, famoso Thunder 9, a eletrônica se espatifou feio, foi muito triste. Aí, tipo, aqui, o módulo da eletrônica, no Thunder, ele não ia na ogiva, porque, como o Matheus falou na apresentação de ontem, ela não tinha espaço suficiente para ocupar a eletrônica. Já no Hermes, esse aqui é um modelo de como que vai ser no Hermes, o módulo da eletrônica já vai na ogiva. Então, você tá aqui a ogiva e o módulo aqui dentro, aqui são as 4 placas, e bem aqui do ladinho, tá meio ruim de ver, é porque eu não tenho Solid para abrir, eu tive que pedir essa imagem. Tem a antena, que é do LoRa, então vai uma antenazinha aqui, e o módulo aqui dentro. Como uma das funções da eletrônica também é realizar a ejeção, a gente está decidindo ainda com a Aero como que vai ser a ejeção, mas provavelmente vai ser daquela maneira que o Matheus já explicou. Tipo, no Thunder passado, a gente utilizou um mecanismo de motores para abrir uma portinha na lateral do foguete, onde era lançado ejetado paraquedas. Então, vai ser algo semelhante, que também é responsabilidade da eletrônica. Essas são basicamente as coisas que a gente trabalha. Tem esse desenho, isso aqui agora, que agora sem aparecer as placas, certo? Aqui tá mais visível, bem aqui tem a antena, tal, que é o acoplador. A gente trabalha bastante com sensores e microcontroladores. Se você tem algum conhecimento de Arduino, isso é muito bacana, porque já facilita bastante na hora de trabalhar com o ESP. E, tipo assim, quais são as dificuldades que a gente está tendo agora? O Thunder, ele está basicamente consolidado nos termos da eletrônica, já foi tudo... A gente já teve 10 Thunders, já o módulo foi sofrendo alterações ao longo do caminho. A maior delas foi a troca do microcontrolador por esse daqui. Agora, o nosso grande desafio é o Hermes. A gente está trabalhando com coisas que a maioria de nós nunca teve contato. Então, por exemplo, esse altímetro aqui, a gente não tem tantas informações sobre ele ainda, apesar de ser algo que algumas outras equipes já utilizaram. É muito importante que haja comunicação para que a gente possa entender direitinho como que é o funcionamento dele, porque a gente não teve a oportunidade de testar em voo isso aqui, mas foram realizados testes em bomba a vácuo para ver se ele estava captando as informações corretamente. A eletrônica é basicamente um subsistema que vai fazer a análise de todos os dados pertinentes ao foguete. Então, é a partir daqui que a gente pode, se deu certo mesmo, tipo, se foi um voo bacana, se os cálculos de projeção de trajetória foram atingidos, tipo, se você projeta um motor para que o foguete atinja tantos quilômetros de apogeu, ou tantos metros de apogeu, você só vai poder saber se deu certo mesmo se a eletrônica cumpriu seu papel eficientemente de captação dos dados.
Essa primeira pergunta é isso. Vocês têm um padrão geral que vocês adotam para todos os foguetes e fazem as adaptações de acordo com a proposta de cada um, ou vocês têm um modelo, um padrão para cada linha de foguete? Certo. Em missiomodelismo, geralmente a parte de eletrônica ela é muito parecida para toda equipe que você for ver. Então, tipo, no início do Jedi, os primeiros membros que participaram da eletrônica, eles tiveram que estudar bastante como outras equipes já faziam os seus trabalhos. E essas equipes, de modo geral, elas seguem a mesma linha de raciocínio. Então, você precisa de um altímetro, você precisa de, se o seu sistema de ejeção depender de um sinal elétrico, e esse sinal ele foi enviado a partir da angulação, então você precisa de um acelerômetro. Basicamente, você vai precisar de um microcontrolador. Então, assim, sensores e o microcontrolador, eles são basicamente o cerne. Esse é o modelo que a gente utiliza, e não só a gente, mas a maioria, acho que todas as equipes de missiomodelismo. Mas esse modelo é adaptável, o cerne geralmente não muda, que esse seria o cerne, mas, assim, no caso de Thunder e Hermes, as mudanças provenientes do Hermes, elas surgiram em parte por causa da Cobruf, em alguns aspectos, mas antes de ser projetado participar na competição, já se pensava num foguete bem mais robusto, que fosse atingir um apogeu bem maior. Então, quando você aumenta a escala do foguete, naturalmente surgem esses problemas de comunicação. Então, você também vai ter que pegar aquele cerne que você tinha num foguete de porte menor e aumentar a escala. Só que para você aumentar a escala, você encontra alguns problemas. E aí, a partir desses problemas, você vai procurando soluções. E aí você vai fazendo suas alterações. Então, a utilização de outras tecnologias de comunicação, por exemplo. Então, tipo, a gente tem, assim, a gente tem um padrão, mas é porque é o padrão que todas as equipes têm. Não é algo assim que a gente pensa assim, eu vou fazer um foguete, então eu tenho que, eu não sei, eu vou pesquisar aqui o que eu preciso, aí você, basicamente, as equipes seguem a mesma linha de raciocínio. Eu não sei se isso respondeu a sua pergunta, mas eu espero. A parte de programação, porque, né, os sensores, eles são, comunicação entre eles, programado. Quais são as principais linguagens de programação? Se você tem algum conhecimento de Arduino, e o Arduino tem uma linguagem própria, que ela é baseada em C, em C++, você está, assim, 99% caminho andado para desenvolver para o ESP. Então, se você é interessante você ter um conhecimento de C ou de C++ e um conhecimento bem forte em Arduino. Então, se você quiser praticar essa parte, esses sensores, eles podem ser usados com Arduino também. Então, se você quiser praticar essa parte, é interessante que você pesquise um pouco sobre, faça alguns projetos eletrônicos simples que envolvam esse tipo de programação. Então, essas são as principais linguagens utilizadas na eletrônica no momento. Assim, é mais pessoal, mas dá certo, tem a ver com a eletrônica. Quais foram os seus desafios quando tu entrou, assim, na eletrônica? Qual foi uns problemas, algo que você tinha que melhorar, assim, quando você se deparou com a eletrônica? Pronto. No meu caso, eu entrei no primeiro semestre, então eu não tinha muito conhecimento de praticamente nada, e isso é verdade, eu acho que para a maioria das pessoas que entram no primeiro semestre, mas a questão é assim, você não pode se desmotivar, você vai ter que ir procurando melhorar sempre. Então, é interessante que você, dentro do subsistema, você, diante dos seus desafios,
você, primeiro, mantenha uma comunicação bacana com o pessoal do grupo, especificamente do seu subsistema. Estude bastante o material que eles fornecerem para você. Peça ajuda naqueles momentos que você não está entendendo alguma coisa. E acho que, assim, quando você não sabe alguma coisa, a melhor maneira é você ir atrás de pesquisar e fazer algum projetinho que possa fixar essas ideias iniciais na sua cabeça. Então, tipo, a questão de programação é muita prática. Então, você tem que praticar bastante e é basicamente isso. Acho que, assim, o problema é, tipo, você chegar num local sem conhecer como que funciona, como que realmente as coisas funcionam. Mas aí isso só é mitigado se você estudar bastante aquela coisa e ir aprendendo, porque tem uma curva de aprendizado, né? Então, não dá para você esperar se aprender tudo de uma vez só, mas à medida que o tempo vai passando, se você manter uma certa constância de estudo, as coisas vão facilitando e vai tudo ficando mais claro. Era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, que tenha ficado claro como que funciona o subsistema. Muito obrigada a participação de todos e até mais.